Aí tá aparecendo ali. Então, bom dia, né, oficialmente para todo mundo. A gente está começando a nossa série temática sobre a fé de Darwin. A gente vai até setembro, né, com ela, então até o início de setembro. E vai ser uma série temática para a gente falar sobre a pessoa de Darwin. Então, a gente não vai entrar aqui nas questões de evolução, criação, coisas do tipo, mas é mais para a gente pensar sobre quem foi Darwin. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre os mitos em torno da pessoa de Darwin, né? Porque tem muita coisa que se repete, né, em histórias, assim, né, em podcasts, em filmes. Inclusive, eu vi um trailer sobre uma biografia, né, uma cinebiografia sobre Darwin. E eu fiquei assim, gente, a pessoa que escreveu o roteiro, assim, só leu sobre os mitos. E eu até estava pensando assim, olha, um filme sobre Darwin, a gente podia assistir junto, mas assim, gente, só pelo trailer eu falei, não é exatamente essa a história. Mas a gente vai falar um pouco sobre mitos e verdades. E aí, a gente vai jogar aqui o jogo rapidinho. Eu vou mostrar para vocês uma frase. E aí, vocês vão me dizer se é mito ou verdade, dando joinha. Então, assim, se for verdade, se você achar que é verdade, você faz assim, né, um joinha. E se vocês acharem que for mito, vocês fazem, né, o coisinha assim para baixo. Tá bom? E aí eu consigo ver que vocês... E aí eu quero ver, né, como é que que vocês vão me dizer aí, tá? Então a gente vai começar com o primeiro. É mito ou verdade? Darwin foi ensinado na fé anglicana durante a infância. O que vocês acham? Para cima. Bom, todo mundo acha que é verdade. E sim, é verdade. Apesar da família dele não ser muito, digamos assim, parte da igreja, né, anglicana ativamente, né, ele sim foi ensinado na fé anglicana. A mãe dele era da igreja unitariana, que é uma religião muito próxima do cristianismo, mas eles não acreditam, por exemplo, que Jesus é Deus. Então, é uma religião muito mais deísta do que teísta. E a gente vai aprender as diferenças entre essas coisas nos próximos encontros. Mas o pai de Darwin, apesar de ser materialista, ou seja, uma posição filosófica, né, ele não era uma pessoa religiosa, ele fez questão de que Darwin fosse, sim, ensinado por clérigos anglicanos, né, na sua infância. Então, apesar da família dele não ser uma pessoa ligada à igreja anglicana, né, o pai dele não era uma pessoa religiosa, né, a família da mãe dele era da igreja unitariana, ele foi sim ensinado dentro, digamos, de uma fé mais ortodoxa, né, e ele recebeu essa educação religiosa anglicana na infância. Agora, mais um. É mito ou verdade? Darwin foi o primeiro a falar sobre transmutação das espécies. O que vocês acham? Todo mundo está dizendo que é mito. Vamos ver, vamos ver. É mito. Sim, é mito. Na verdade, é um debate que já acontecia no período. O avô do Darwin, que também era um naturalista, era um médico e naturalista, também tentou escrever sobre isso, mas as explicações que ele deu não eram muito boas, não foram aceitas. Mas já se falava muito sobre isso no período. Era uma pergunta que todo mundo estava se fazendo. E a diferença é que Darwin conseguiu encontrar o mecanismo, né, que é a seleção natural. Então, ele consegue encontrar o mecanismo pelo qual essa transmutação, porque ninguém estava falando de evolução na época, eles falavam de transmutação das espécies. Mas se a gente for parar para pensar, gente, desde assim, essa conversa já de espécies se modificando, ela é bem mais antiga do que a ciência moderna.
Mas não, gente, Darwin, ele simplesmente estava num ambiente, a gente estava todo mundo se perguntando sobre isso. E com a pesquisa dele, ele conseguiu encontrar esse mecanismo de seleção natural. Vamos lá. É mito ou verdade? Darwin abandonou a medicina e foi estudar teologia. É mito ou verdade? Alguns, olha, tá dividido. Alguns acham que é verdade, outros acham que é mito. Esse aí tá dividido. Esse aí ficou dividido. É verdade. Sim, ele foi para a faculdade estudar medicina. O pai dele era médico, o avô dele era médico, ele foi estudar medicina também. Só que ele não se deu muito bem, né, com o estudo da medicina. Alguns dizem que o problema dele era ver sangue, né, ele não gostava muito assim, de ver sangue. E aí ele largou a medicina, continuou estudando o que a gente chama de filosofia natural, né, os estudos da natureza, e acabou estudando teologia, gente. E ele estava basicamente se preparando. Ele quase foi um ministro anglicano, ele estava meio que se preparando para ser. Ele foi estudar teologia, né, dentro da fé anglicana, e ele estava meio que assim no caminho, se preparando para se tornar um ministro anglicano. Então, assim, ele nesse período ele estava estudando, né, filosofia natural, teologia natural, inclusive, ele estudou teologia natural. Então, todas essas questões relacionadas ao cristianismo, por exemplo, a defesa racional do cristianismo, ele também estudou sobre isso, ele leu sobre isso. Então, Darwin quase foi um teólogo. Olha só que interessante. E a gente vai ter um encontro só para falar sobre isso. Mito ou verdade? Darwin acreditava que Deus criou o mundo. E esse aí, gente, é mito ou verdade? Tá todo mundo, todo mundo tá achando que é verdade. Será que sim? Será que sim? Será que sim? É verdade. Sim, gente. Darwin, a gente não vai dizer que ele era um criacionista, mas ele acreditava num Deus criador. Isso tem como influência a própria religião da mãe dele, né, a religião unitariana, porque eles afirmavam que Deus era o criador, né, de todas as coisas, e também por causa da formação dele dentro da fé anglicana, né, dentro da teologia anglicana, digamos assim. E, inclusive, quando ele começa a sua viagem, né, pelo Beagle, sua viagem ao redor do mundo, a primeira hipótese dele era centros de criação. Ele começou pensando sobre isso. Se tem diferentes espécies aqui e ali, né, por que Deus criou essas espécies tão diferentes, se são em lugares geograficamente até próximos, né? E está falando principalmente das ilhas. E aí ele pensou em centros de criação. Essa foi a primeira hipótese que ele levantou. Mas depois ele percebeu que essa hipótese não respondia, né? As evidências não sustentavam essa hipótese. E aí depois ele passou a pensar sobre outros mecanismos. Mas a ideia que ele estava levantando era basicamente os mecanismos que Deus utilizou para criar o mundo, né? Então sim, Darwin acreditava que num Deus criador. Mito ou verdade? Darwin perdeu a fé por causa da sua teoria. Ele continuou estudando e aí ele descobriu os seus mecanismos e abandonou a fé cristã. Tá todo mundo votando que é mito. Alguns estão achando que é verdade. A maioria disse que é mito. É mito. Não, gente, Darwin não perdeu a fé por causa da ciência. Não foi porque ele estudou pra caramba e aí ele pensou assim: então esse negócio de cristianismo e de Bíblia é tudo mentira. Na verdade, não. É sim o fato de que ele perdeu a fé ao longo da sua vida adulta, mas isso teve a ver com uma questão pessoal, porque a filha dele ele tinha aproximadamente ele já estava ali nos seus 30 e poucos anos, ele já tinha retornado da viagem para o Beagle, e a filha dele, ainda criança, faleceu, ela ficou muito doente e faleceu. E foi muito difícil para o Darwin
conseguir, digamos assim, fazer essa conexão entre um Deus que é bom, né, e a morte da filha dele. Então, essa questão, principalmente do problema do mal, né? Por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que uma criança né, inocente sofre dessa forma? Então, essa questão do problema do mal foi algo que abalou muito a fé dele. E uma outra situação também em relação ao pai dele, porque o pai dele nunca foi cristão, né? Como eu falei, ele era materialista. E para Darwin foi muito difícil encarar a ideia de que o pai dele passaria a eternidade no inferno. Né? Ele falou assim, pensando no pai dele como um homem muito bom, e ele escreve muito sobre isso nas suas cartas, se ele era um homem muito bom, né? Por que ele teria que sofrer eternamente no inferno? Então, essas questões do problema do mal, foram mais questões doutrinárias mesmo, e questões pessoais, né? Que abalaram a fé dele, mas não foi por causa da ciência em si, não foi assim, eu descobri os mecanismos, não precisamos de Deus para criar as coisas, não foi isso. Ele continuou, de uma certa forma, acreditando que num Deus criador, mas a dificuldade dele era aceitar o restante, né, digamos assim, da ortodoxia cristã, principalmente por causa dessa questão da doutrina, né, da existência do inferno e do problema do mal. Então, a perda de fé que acontece com Darwin, né, essa crise de fé que ele passa, né, ao longo da sua vida adulta, é uma questão muito mais pessoal do que a ver com o trabalho, né, que ele desenvolveu, o trabalho científico dele. Então, vamos para o próximo. É mito ou verdade? Darwin rejeitou sua teoria no leito de morte. Todo mundo está aí votando, foi unânime, é mito. Sim, gente, é mito. Tem uma história que circulou alguns anos depois da morte de Darwin, de que ele teria rejeitado sua teoria e se convertido, aceitado Jesus no seu leito de morte. Essa história foi inventada, gente. Não aconteceu nada disso, tá? Como eu falei, Darwin teve suas crises de fé, mas ele não perdeu a fé por causa da teoria e ele não rejeitou a teoria que ele propôs não era incompatível com o cristianismo. Inclusive, muitos cristãos abraçaram, né, ortodoxos mesmo, viram no que ele estava propondo assim, algo muito incrível para pensar sobre como Deus criou o mundo, né? Então, assim, não foi uma coisa tipo, isso aqui, a teoria de Darwin matou Deus, ou a teoria de Darwin é incompatível com a fé cristã. A verdade é que o que a gente teve foi que histórias foram sendo criadas, né? Fake news já existia, gente, já naquela época. Eu sempre digo que os vitorianos foram os criadores das fake news, porque eles adoravam inventar umas histórias doidas. E essa ideia de que Darwin rejeitou a sua teoria no leito de morte e se converteu e aceitou Jesus, tudo isso realmente um grande mito, né? E a gente precisa ter cuidado, né, com reproduzindo as ideias, porque até hoje tem gente que reproduz essas ideias, né? Então, gente, mito ou verdade? Darwin morreu agnóstico. É mito ou verdade? Votos para verdade, verdade. Algumas pessoas estão em dúvida, mas a maioria votou que é verdade. É verdade. Darwin nunca se disse ateu. Apesar de ele ter tido sua fé abalada na sua vida adulta por essas questões que eu falei anteriormente, ele nunca se declarou ateu. Na verdade, ele se tornou agnóstico. Então, assim, ele não conseguia mais acreditar na revelação, né, na Bíblia como a revelação de Deus, mas ele não abandonou a fé completamente. Ele continuou apoiando a igreja anglicana, ele continuou apoiando a igreja durante toda a sua vida, e inclusive ele está enterrado na Abadia de Westminster, né, que é meio que digamos assim, pensando tipo o Vaticano dos anglicanos, sabe?
Então, a Abadia de Westminster é uma das igrejas mais importantes, né, na fé anglicana, e é onde, né, tá a fotinha aí do túmulo dele, ele está enterrado lá. Se ele fosse um blasfemo, alguém que atacou a igreja, que atacou a fé, ele nunca teria sido enterrado ali, gente. Mas ele apoiou a igreja o restante da sua vida. A sua esposa, né, continuou uma pessoa religiosa ao longo de toda a sua vida. E apesar das crises de fé que ele teve, ele nunca se declarou um ateu. O que é muito engraçado, né? Porque as pessoas, o dia do orgulho ateu é o dia do nascimento do Darwin, né? Então é até irônico, né? Você usar Darwin como um símbolo do ateísmo quando ele mesmo nunca se disse ateu. Mas é isso, gente. Precisamos estudar história para não cair nas fake news, gente. Existe sim muita fake news, muitos mitos, né, em torno da relação entre fé e ciência, quando a gente olha para o passado, né? E Darwin é uma pessoa que está cercada desses mitos. Então a gente precisa estudar a história da relação entre fé e ciência para a gente entender melhor, né, e saber o que é mito e o que é verdade, olhar para a história como uma ciência que pode nos esclarecer o passado. Então, ao longo dessa série temática, a gente vai estudar mais sobre quem foi Darwin, o contexto de Darwin, justamente para que a gente possa entender melhor tudo isso que eu falei, né? Tipo, todas essas histórias, a gente vai continuar estudando nos próximos encontros. E aí eu quero agradecer vocês por jogarem comigo. E muito obrigada. Deixa eu colocar aqui, parar o compartilhamento. E é isso, gente. Antes da gente começar a nossa discussão, deixa só eu parar a gravação aqui.